Bom estar com vocês, que bom é poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com essa amada igreja. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números, capítulo 14, verso 22 ao 24. Números, capítulo 14, versos 22 ao 24. Enquanto você acha, eu quero dizer que hoje, na hora do almoço, na verdade eu já venho ficando constrangido com o pastor de vocês. E hoje foi um constrangimento maior. E antes que você pense que foi alguma coisa ruim, porque o nosso pastor Valdir Brasil, na hora do almoço, fomos recolhendo, os pratos, e eu me levantei para levar. Ele disse: não, pastor, eu vou levar. Aí o pastor Dário também diz assim: não, eu vou levar. E ele disse: não vai levar. E quem ia dizer que ia levar? E antes que ele falasse, me chamando de Pedro, Pedro um dia queria ser melhor do que Jesus, porque Jesus queria lavar os pés dele. E ele disse: não, Senhor, aqui é o contrário, eu que tenho que lavar os teus pés. E Jesus fala para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro fala: então, Senhor, lava o corpo inteiro. E antes que ele dissesse isso, eu disse: pode levar, pastor, pode levar. Mas ele me constrange, esse homem. E a Bíblia diz que o amor de Deus constrange. E eu vejo o amor de Deus, nesse homem. Esse homem é uma bênção do Senhor. Amém? Você concorda com isso? Glória a Deus. Mas ele também me assusta. Ele também me assusta. Há 2 meses atrás, estou eu na rede social e de repente vejo o pastor Valdir lá em Pernambuco, na igreja lá do Amor, da pastora Thalita, do pastor Arthur. E eu disse: bom, ele está aqui em Pernambuco, mas ele não falou nada, então vou ficar quieto. E aí estamos lá no culto da noite. Daqui a pouco eu olho assim e eu disse: não estou crendo. Estou vendo, mas não estou acreditando. O pastor Valdir Lucinha, querido, eu gelei. Você não tem noção. E esse homem chega. E eu digo: meu Jesus, mas foi uma bênção naquele dia. Mas ele não ficou satisfeito. Hoje de manhã, lá na ceia Icaraí, ele chega para mim e diz assim: pastorzão, de noite a palavra é sua. Eu disse: que bênção, pastor. Mas amém. E aí eu quero dizer, querido, que hoje eu estou desejando a unção da pastora Lucinha. Estávamos no Cepali e o pastor disse que não combina nada do que ela vai falar, porque senão ela não fala, E aí ela falou, ele chamou de relance, e ela falou muito bem, e eu e minha esposa comentamos: se ela fala sem estar preparada desse jeito, imagina se ela tivesse preparada, E aí eu dizendo que essa unção esteja sobre minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam aí o texto? Amém? Então vamos compartilhar um pouquinho da palavra, que diz assim, verso de número 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes, não me obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Vamos orar um pouco mais? Pai, em nome de Jesus, fala nessa noite. O teu povo aqui está, Senhor, e que essa palavra vai e produza o fruto para o qual está sendo mandado, e ela produza 30, 60 e a 100 por um, Senhor. E no final desse culto, Deus, teu povo, uma vez fale novamente, o Senhor
é um Deus que ainda fala na terra. E nós cremos, Senhor, que ninguém que aqui está, Senhor, vai sair daqui apenas com a sensação de que foi bom, mas a certeza inabalável que o Senhor ainda fala com a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, eu não sei você, mas eu sempre me pergunto, toda vida que acaba um curso, não é? Toda vida que acaba um ciclo, ou mesmo um período de um tempo difícil que todos nós temos. Todos nós passamos por momentos, passamos por ciclos, cursos, algo que está na nossa vida que tem um período de tempo. Eu sempre me faço uma pergunta, e essa pergunta está no meu coração. Eu não sei se você também se faz essa pergunta, e eu me pergunto: de que forma eu posso colocar em prática aquilo que aprendi? De que forma isso pode me ajudar? De que forma eu posso colocar em prática aquilo que esse período, esse curso, esse ciclo da minha vida me mostrou, me ensinou? E eu me pergunto, você também faz isso? Você faz essa reflexão e tenta colocar em prática aquilo que você tem aprendido? Eu tenho visto, por exemplo, essa igreja, e o pastor Valdir diz sempre que a nossa missão é gerar. Então você tem sido ensinado a ser um vencedor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu queria ser mais direto, específico. Permita então transportar você para uma história que eu escutei esse homem falando, um homem de Deus, um americano que esteve conosco alguns anos atrás, e dentro da denominação ele era chamado de patriarca, não é? Tem muitos nomes, né? E ele era chamado de patriarca, era um homem que orava 8 horas por dia, era um homem de Deus, um homem que profetizou e declarou que sobre o Brasil viria uma tsunami de avivamento, e nós cremos nesse avivamento, e nós cremos que o Senhor vai fazer, nós cremos que Deus já está fazendo uma grande obra nessa nação, nós cremos. E pastor, o senhor estava falando ali sobre esse momento de política, né? Nós cremos que o Senhor já declarou a bênção sobre o nosso país, porque quem está fazendo esse movimento não é o homem, é o Senhor, e o mal não vai prevalecer sobre o bem, porque quando Deus levanta alguns homens, é o Senhor que levanta, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, nós somos a igreja do Senhor, eu creio. Então deixe-me transportar você. E um dia ele estava falando que foi convidado por uma igreja a pregar, e nesse dia o Senhor colocou no coração dele uma palavra de cura. E a igreja era enorme. Nesse dia colocaram um cadeirante bem na frente dele, e ele estava pregando e pregou maravilhosamente bem naquele dia. E ele, quando estava indo para a ministração, aquele rapaz falou para ele, dizendo: pastor, Deus cura. E foi exatamente quando eles se olharam, e aí ele se aproximou, e o garoto diz assim, o jovem disse: Deus cura, pastor. E ele disse: Deus cura. Deus pode me curar nessa noite, pastor? Ele disse: Deus pode te curar nessa noite. Então ora por mim, pastor. E ele desceu. Havia muitos pastores no altar, quase 30 pastores, a igreja era enorme. Então o pastor desceu para orar por ele. E ele começou a orar, começou a dizer: Senhor, traz cura, traz cura. E começou a orar, e começou a orar, e começou a orar, e foram 5 minutos,
e nada acontecia. Foram 10 minutos e nada acontecia. Foram 15 minutos e nada acontecia. 20 minutos e nada acontecia. E pastor Valdir, aqueles pastores então começaram a se ajoelhar, começaram a interceder, mas não era bem para Deus curar. Na verdade, depois ele fala, os pastores até confessam para ele que estavam dizendo assim: Senhor, não deixa o teu servo passar vergonha, não deixa ele passar por uma humilhação. Nem eles criam que Deus iria fazer. E o pastor então 30 minutos, 35 minutos, daqui a pouco o pastor estava falando: Senhor, porque a tua palavra diz, porque a tua palavra diz, porque a tua palavra. E eu não sei se os pastores tiveram já essa experiência. De vez em quando nós estamos ministrando, há uma equipe de ministração, e pessoas têm vindo à frente para ministrar, mas tem uma parte da igreja que fica só de plateia, só olhando. E nessa hora os pastores estavam lá intercedendo, né? Não deixa o teu servo passar vergonha. Alguns estavam orando, mas havia uma plateia olhando aquilo lá, incrédulos e tal. E aí ele começou dizendo: Senhor, cumpre a tua palavra, porque a tua palavra, porque a tua palavra, porque a tua palavra. E de repente o Senhor fala com ele e disse: sim, você pregou a minha palavra, a palavra já foi liberada. E aí ele entendeu e disse: agora você vai andar. E o rapaz olhou para ele: pastor, não posso andar. Não, você vai poder andar. Não posso. E aí ele foi, pegou aquela parte da cadeira que se move, né, que abre e fecha. Ele abriu, e o rapaz olhava para ele desconfiado: pastor, eu não consigo. Ele disse: consegue. Colocou os braços embaixo, né, do braço do rapaz e levantou ele. Disse: fica de pé em nome de Jesus. E o rapaz ficou de pé. Não havia forças, mas ele ficou de pé. E o rapaz já olhava para ele assustado, porque não havia força nenhuma. E aí ele sabia que algo estava acontecendo. E ele olha para o rapaz: se anda em nome de Jesus. Pastor, não consigo. E o Senhor mais uma vez: porque é a minha palavra. E ele endireitou, colocou o rapaz, né, para o corredor e disse: você vai andar. Deu um toque e disse: anda em nome de Jesus. E o rapaz então disse: não caí, há forças na minha perna, há forças nas minhas pernas. E ele começou então a andar. E a igreja começou a glorificar, e os pastores então começaram a olhar para trás: o que é que está acontecendo? Um monte de gente incrédula. Mas aí ele começa a glorificar, ele corre pela igreja e glorifica o Senhor, porque o Senhor ainda é aquele que cura, é aquele que vela pela sua palavra. Eu não sei você, mas eu creio no Deus que vela pela sua palavra. Aleluia! Oh, glória! Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que muitas vezes passamos 1 hora pregando sobre o Deus que cura e não oramos para Deus curar o enfermo. Nós declaramos, nós pregamos uma palavra que parece que não acreditamos muito nela. Sabemos o que Deus fez, mas temos pouca expectativa que Deus vai fazer de novo. De forma que nessa noite o Senhor fez descer uma palavra ao meu coração, e essa palavra o Senhor me deu um tema, e eu quero pregar subordinado ao tema: o Espírito que nos traz ousadia. O Espírito que me traz ousadia. Mas antes de entrar no texto, eu gostaria que você me ajudasse a pregar. Amém? Você me ajuda a pregar? Eu queria que você levantasse o dedão de profeta, o dedo de profeta. Levanta o dedão de profeta. Procura a pessoa mais bonita que tem do seu lado. Se você não encontrar ninguém bonito do seu lado, olha para o pastor Robinho. Fica de pé, pastor Robinho. Olha para ele.
E você vai declarar hoje assim. Já olhou, já viu a pessoa bonita? Se não tiver, olha para o pastor Robinho e fala para ele assim: olha, Deus vai falar contigo nessa noite. Abre o teu coração e também os teus ouvidos, porque Deus vai falar. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, Deus que fala. Pastor Robinho, pense numa figura, o pastor Robinho. Ele faz o culto sozinho. Ele não precisa mais de ninguém aqui. Amados, o texto que eu li hoje, que nós lemos hoje de Mateus, Números, capítulo 14, versos 22 ao 24. Essa palavra fala ao meu coração algo sobre ousadia, que o Senhor nos dá o que eu preciso, o que você precisa. Porém, no verso de número 24 diz assim: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Eu não sei você, mas tem algumas palavras, alguns textos que você passa muitas vezes, mas em algum momento Deus faz saltar os teus olhos. E assim o Senhor fez comigo a respeito dessa palavra, quando o Senhor fala acerca de Calebe, dizendo: visto que nele houve outro espírito. Então a minha alma me perguntou: que outro espírito é esse? E eu comecei então a procurar o que é que Deus queria falar com isso. Mas para te explicar, eu preciso voltar um capítulo antes. O capítulo número 13, para te relembrar uma história bem conhecida. A Bíblia fala que o Senhor deu uma promessa ao seu povo, dizendo: olha, eu farei vocês herdarem uma terra que mana leite e mel. E você conhece a história. A terra que mana leite e mel é uma terra frutífera, é uma terra fértil, é uma terra que tudo que se planta dá. A palavra fala, por exemplo, que havia tâmaras, uvas, era uma terra frutífera. Então uma terra que mana leite e mel é algo que Deus desejou para o seu povo, desejou também para mim e para você. E a Bíblia então fala que Moisés, líder do povo, trazendo o povo a campa, junto ao rio Jordão, e como era de costume, ele manda espias na frente, homens a observar a terra que iria possuir. E a Bíblia diz que então que 12 homens vão, e você já conhece esse texto, passam 40 dias lá, e ao final vem trazendo um relatório então para o líder Moisés. E também você já sabe, 10 desses homens falam: olha, Moisés, de fato é a terra que mana leite e mel. De fato nós vimos as tâmaras, as uvas, porém nós não podemos conseguir entrar nessa terra, porque ali há gigantes, e nós somos como gafanhoto aos seus olhos. Opa, pera lá. A Bíblia diz que era essa forma que eles se enxergavam, porque de fato havia gigantes, pastor. Mas se os gigantes de certo tivessem visto eles, nenhum sairia vivo. Então não era a forma que os gigantes os via, era a forma que eles se enxergavam. Então aquilo contamina o coração não apenas do povo, mas de Moisés. Mas a Bíblia fala que 2 homens, Josué e Calebe, disseram: de fato, ali há gigantes, de fato, ali vai haver guerra, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele continua sendo Deus. Então a Bíblia diz que por decisão de Moisés, por decisão, eles ficam ali e passam quase 40 anos. E a Bíblia diz então que depois de 40 anos, o Senhor traz uma sentença.
dizendo, os 600 mil homens que estavam lá, dizendo, a terra que eu prometi para vocês, porque vocês não creram na minha promessa. Eu que mostrei para vocês as bênçãos, os milagres, vocês não creram na minha palavra, porém os seus corpos ficarão na areia, ficarão na terra e vocês não entrarão. Ei, queridão, isso também serviu para a vida de Moisés, porque se alguém acredita que Moisés não entrou na terra prometida, porque um dia ele se aborreceu com o povo que estava querendo água, e ele bate na rocha. Não, querido, Moisés não entra, porque deixou o espírito de incredulidade entrar no seu coração, porque ele esqueceu quem foi que prometeu a ele, que daria a terra prometida. Porém, a Bíblia é muito clara, quando ele vai dizer assim, porém, o meu servo Caleb, visto que houve outro espírito. Que outro espírito é esse, meu irmão? Não é o espírito de covardia, mas de ousadia. Ei, quantas pessoas são ousadas no Senhor? Levanta a tua mão, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite. Aleluia. E a Bíblia diz então que agora eles entram na terra. Caleb agora está com 80 anos. E nessa hora ele está junto de Josué. E ele faz lembrado a Josué dizendo, lembra o que Moisés me prometeu, quando nós entrássemos, ele me daria a terra de Hebrom. Pois é, eu quero te lembrar. E Josué disse, você quer a terra? Então a terra é sua. Porém, os gigantes ainda estão lá. E aí Caleb disse, não importa, eu estou com um jovem, a minha força é de um jovem. Ele estava animado, e a Bíblia diz que passou 5 anos, e agora com 85 anos, Caleb entra e se apropria da promessa do Senhor. Por quê, querido? O espírito dele era de ousadia. Ele estava crendo que Deus é um Deus que faz. 85 anos. Isso me faz lembrar de uma outra pessoa, Davi. A Bíblia diz que um dia o Senhor mandou Samuel, o profeta Samuel, lá na casa de quem? De Jessé, dizer, unge o próximo rei. Quem é, Senhor? Quando chegar lá eu te falo. Então foram apresentados todos os possíveis, aquilo que aparentava, mas a Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. E quando todos são apresentados, os possíveis, aqueles que nós achamos, querido, o Senhor disse, não é nenhum desses. Aí o profeta diz assim, olha, ainda outro filho, tem mais algum? Tem, um pastorzinho de ovelhas, estava de trás das malhadas, chama ele então. E aí quando ele entra, o Senhor grita dizendo, é esse. Naquele dia ele é ungido, naquele dia ele recebe uma promessa, naquele dia Deus o marca. Porém, se você olhar direitinho para a palavra, ele é ungido rei naquele dia. E pastor, o que acontece no outro dia? No outro dia ele volta para de trás das malhadas. Quem sabe tem alguém aqui que recebeu uma promessa de Deus, recebeu uma unção de Deus, recebeu algo da parte de Deus, e você foi ungido, um momento maravilhoso, mas no outro dia não aconteceu nada, na outra semana não aconteceu nada, um mês não aconteceu nada. Há uma promessa sobre a tua vida, querido. Ei, presta atenção, essa palavra vem dizer para você que aquele que promete é fiel para cumprir, não importa quanto tempo faz, o que importa é que aquele que prometeu, ele vai cumprir. Então descansa o teu coração, porque na hora certa ele vai chegar.
Enquanto não chega o dia, Deus estava trabalhando na vida do futuro rei, porque há processos. Deus quer levantar e vai levantar você, mas você vai passar por processos. Deus vai te ensinar, porque na hora que você chegar, você vai estar pronto para chegar lá. E a Bíblia diz então que no processo estava Davi matando leões, tirando as ovelhas da boca de animais. Era Deus trabalhando. Então a Bíblia diz que um certo dia, aquele jovem que devia ter por volta de 14 anos, um dia ele é ordenado, vai lá, leva alimento para os teus irmãos, e a Bíblia diz que ele vai. E o que dá a compreender é que Davi estava alheio a tudo aquilo que estava acontecendo, porque naquele tempo estavam então os filisteus, e os israelitas de um lado e os filisteus de outros, e eles acertaram para que ninguém não morresse além da conta. Então se escolhia um gladiador de um lado, do outro, e a Bíblia diz que fazia 40 dias que um tal de Golias chegava. Lá no Nordeste a gente fala assim, tá? Espanta não. Não tem homem aí não? Tudo frouxo aí? Tem não, né? Amanhã eu volto. E a Bíblia então fala que já estava 40 dias isso, nessa humilhação. Saul, que era rei, acovardou. Davi chega. Presta atenção, pega aí, perde não. Davi chegou, e a Bíblia fala que Davi então ouviu, e disse: como é? Não tem ninguém que possa enfrentar esse homem? Eu vou. Ele começa então a saber o que é que aquele que vai enfrentar o gigante vai ganhar. Então começaram a se falar: olha, primeiro vai casar com a filha do rei, a sua família vai ter isenção de impostos, as gerações seguintes também. E Davi disse: opa, é comigo. Mas esses benefícios servem para alguém que vai morrer na batalha, querido? Não, querido. Porém, essa é a única alternativa que o rei tinha. E você conhece essa história. E sabe o que é que eu aprendo dessa lição? Eu aprendo que a unção que você carrega, que a promessa que você carrega, um dia vai manifestar na tua vida, porque foi naquele dia que aquele garoto de 14 anos se apresentou diante de Golias, que aconteceu uma coisa: apareceu a valentia, a unção de unha, a covardia do rei. Ei, presta atenção, vai chegar um dia que essa unção, que essa promessa, ela vai aparecer, porque Deus já marcou o dia desse acontecimento. Você crê nisso, querido? Então glorifica. Deus não atrasa, Deus não falha, Deus sabe. Está Golias, mas eu quero que você preste atenção nisso. O que é que você tem pregado? O que é que você fala? Você está aqui, o que é que você tem aprendido? Você está aqui para ser vencedor. Amém ou não amém? Ei, quando você vê uma onda se levantando, um maremoto vindo na tua vida, lembra de Davi, com um homem de 3 metros de altura. E a Bíblia diz que Davi disse: olha, tu vem com lança, tu vem com espada, eu porém vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, você tem lutado as suas lutas em nome de quem? Quem é aquele que vai à frente da tua vida? Oh, Jesus, presta atenção. O que é que você tem aprendido? Você tem aprendido que você, quem é no reino do Senhor?
Cadê os filhos do Deus Altíssimo? Cadê as filhas do Deus Altíssimo? Ah, querido, de forma que eu aprendo duas coisas com esses homens de Deus. Duas coisas eu aprendo com Caleb e Davi. Pega aí essa palavra. Se você está num processo difícil, pega isso para a tua vida. Primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus se move quando o povo dele se move. Repete comigo: Deus se move quando eu me movo. Deus se move quando o seu povo se move. Você tem algum objetivo na tua vida que não alcançou ainda? Você tem alguma promessa que Deus fez para você? Presta atenção, não se engane. Deus não vai se mover enquanto você não se mover. Ah, você quer se formar em tal coisa, mas você nem no curso entrou. Você quer abrir um negócio, mas não foi saber, não procurou, não andou. Presta atenção, tem pessoas que têm sonho e promessas aqui. Quando você começar a se mover, Deus vai se mover também. Não espere ter tudo para você. Ah, quando eu tiver isso eu vou se mover. Não, começa a se mover que Deus vai se mover. Deus vai se movendo, Deus vai se movendo. Se levanta, se levanta, Deus vai mover. Oh, Ramanai, Yessou, Remanai. A segunda coisa que eu aprendo com Caleb e com Davi é aquele que prometeu. Ele continua sendo fiel para cumprir. Talvez você esteja aqui e tenha 14 anos, como Davi, ou 85, como Caleb. Não importa a tua idade, o que eu sei é que Deus vai cumprir. Deus não é homem que minta, diz a palavra. E Deus não é filho do homem para que se arrependa da palavra que liberou. Aleluia! Quem está recebendo essa palavra? Amém? Deixe-me encerrar essa palavra com um testemunho pessoal. Do fundo do meu coração. Há 5 anos atrás, era impossível na minha mente viver o que eu estou vivendo hoje. Sentar onde eu tenho sentado hoje. Conhecer pessoas que eu tenho conhecido hoje. Há 5 anos, eu e minha esposa vivíamos um tempo muito difícil, muito complicado. Eu já pastoreava e nós nos conhecemos em Recife. Ela é de Gravatá, que fica a 80 quilômetros de Recife. Eu sou recifense, nós nos conhecemos lá, nos casamos lá. E há um momento na vida que parece que as coisas não andam, né? E eu estava bem entristecido com tudo aquilo que estava acontecendo. De repente nós decidimos morar em Gravatá. E eu vim primeiro. Ela tinha um trabalho muito bom lá, pastoreava uma igreja em Recife, mas fiquei indo e voltando. E no final do ano ela me perguntou: eu vou para aí de vez ou você vai voltar? E eu disse: não, eu vou ficar aqui. A partir de hoje eu sou gravataense. Mas serão dias difíceis. Sabe aquele tempo que você perde a esperança? Sabe daquele dia que você olha para frente e parece que as promessas não vão se cumprir? Eu lembro que nós abrimos um negócio lá e nós fizemos uma projeção. Tínhamos alguns investimentos, então nós começamos a fazer cálculos, e esses cálculos daria para viver muito bem ali, ou bem, só que de uma hora para outra, nós não conhecíamos como funcionava o comércio naquela cidade. Ela estava 20 anos fora,
E aí, querido, as coisas começaram a desandar, começaram a se complicar, e aquilo que era um sonho começou a se tornar um pesadelo. Porém, Deus já tinha um projeto, porque Deus continua tendo um projeto, porque mesmo na nossa infidelidade, Ele continua sendo fiel conosco. Ei, queridão, você não está entendendo. Talvez você esteja aqui e não esteja entendendo nada da sua vida. Acalma o teu coração, porque Deus não se perdeu de você. Talvez você diga: pastor, eu não sei nem o que vou fazer amanhã, mas Ele sabe, Ele está no... Pastor, se eu não sabe, eu estou muito perdido. Não tem problema, Ele vai achar você aonde você estiver. Pastor, o Senhor foi para lá debaixo de oração? Não. Eu me movi para lá debaixo de oração, direção de Deus? Não. Ela foi ou não? Há um momento que nós não conseguimos enxergar nada. E aí eu fiz aquilo que todo bom crente, se é que eu poderia dizer que eu estava sendo bom, comecei a orar e a jejuar. E Deus começou a falar comigo. Quando todas as portas se fecharam, agora nós fechamos a loja. Ela tinha vindo para cá, para lá, né? Tinha deixado o emprego dela. E eu dizia assim: Senhor, como pode? O pai dela foi policial rodoviário federal. Queridos, para vocês terem uma ideia, 20 anos depois que o pai dela tinha falecido, nós alugávamos casa lá na cidade. E quando que ela dizia que era fulano de seu Manuel, as pessoas diziam assim: não precisa nem contrato. Nós moramos em casa por conta do nome do pai dela. Nós não precisávamos nem de contrato. E eu dizia: Senhor, eu sou teu servo, e eu vou deixar a tua filha passar por essa aflição, essa vergonha. Ninguém fecha uma loja porque está indo muito bem. Então comecei a ter credores. E eu lembro que foi um tempo muito angustiante, mas também de muita busca. Muito difícil. E Deus usou tudo aquilo para me trazer de volta. Pega essa palavra aí. E eu comecei a orar. Na primeira semana Deus não falou nada. Na segunda semana Deus também não falou nada. Na terceira semana o Senhor começa a falar. E Ele começa a dizer assim: buscar-me-eis. Eu dizia: Senhor, aonde está o Senhor? Fala comigo. Eu não conseguia mais encontrar o caminho da presença. E eu dizia: Senhor. E aí, lá pelas tantas, Ele fala assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Ah, querido, mas eu olhei para um lado, eu falei se agora complicou, Deus. Porque se me colocar para pregar, eu prego. Se for para orar, eu oro. Mas com o Senhor é diferente. Eu não posso representar. Eu não posso criar um teatro. Fala comigo, Deus. Aí Deus vai imprimindo no meu coração uma frase, pastor Valdir: busque até encontrar. Busque até encontrar. Busque até encontrar. Deus fala com você nessa noite, que é uma mudança de vida. Ei, não para. Busca o Senhor até encontrar. Orou e pareceu que a sua oração não passou do teto. Ora de novo. E eu chamava ela para orar e disse: vamos orar. E ela dizia: orar pelo quê? Pela mesma coisa que oramos ontem, antes de ontem. E eu estava aos pés do Senhor. E aí o Senhor começou a falar. Mas tudo estava parado.
E eu fiz amizade com um pastor lá de Gravatá e algumas vezes até pregava lá. Ficamos muito amigos. E ele conhecia minha história. Às vezes eu ia para aquela igreja e chorava o tempo todo. E eu me sentava lá quase que me escondendo. Talvez seja o seu caso, você esteja aqui meio que se escondendo. Aí um belo dia, ele me liga, dizendo: pastor, está vindo uma missionária do Rio. A minha cunhada conhece uma missionária lá de Angra. Eu vou citar o nome dela. Carla Natália, não sei se alguém conhece aqui. E a minha cunhada descobriu que ela está em Palmares, que era uma cidade próxima. Nós estamos indo buscá-la. Vem para cá hoje de noite, ela vai pregar aqui. Tá bom, então eu vou. Vem para o altar. Eu disse: não vou ao altar. Não vou de paletó, não quero, nem me chama pastor, nem fala lá que eu sou pastor, nada. E nós fomos, eu e minha esposa e mais um casal. E eu sentei na frente com ele, aliás, à frente delas, e elas sentaram atrás. Já estava quase no final, e eu já estava orando ali, e de repente ela fala assim: esse rapaz de lilás, fique de pé. O meu amigo, coincidentemente, estava de lilás, e ele ficou de pé, o Clay. Ficou de pé. E ela disse: não é você, é o que está do seu lado. O lado da minha amiga, que era a levita, que veio com ela. E eu fiquei de pé, e a igreja lotada. E lembra daquele homem que dizia: Senhor, eu não quero mais isso, eu não quero mais nada, eu não quero ministério, eu não quero mais nada, Senhor, estou cansado. Aí Deus traz uma mulher do Rio de Janeiro, dessa cidade maravilhosa. Deus faz algo, um mover tremendo, e aquela mulher vai lá para o altar, aponta o dedão e diz assim: homem, quem diz que tu para ou continua não és tu, mas sou eu, e eu te digo, tu continuas. Oh, aleluia. A obra que eu tenho contigo, eu vou fazer andar. Eu disse: Deus, como pode isso? Que obra é essa, Senhor? Olhava para a igreja de Recife e dizia: meu Deus do céu, e só pensava naquilo lá. Eu dizia: Senhor, eu nunca mais quero ser pastor em tempo integral, porque eu não quero depender de igreja. Era essa conversa, mas só 3 pessoas escutaram, só 2 na verdade, ela e o Senhor. E aí aquela mulher disse: homem, tu não depende do sistema, eu sou a tua providência, sou eu que cuido da tua vida. Aleluia. Ei, foi a promessa do Senhor, porque Deus é um Deus que fala e Deus que cumpre. Deus tem uma coisa nova. Enquanto a minha mente estava voltada para o meu passado, eu nem entendia, porque Deus estava fazendo algo novo. Nessa noite, Deus vai dizer assim: olha, para de olhar para trás, começa a olhar para o novo. Começa a olhar para o novo, começa a olhar para frente. Tem muita gente olhando para trás, eu era uma dessas pessoas. Ei, presta atenção, eu nem pensava na possibilidade do Centro Evangelístico Internacional. Aí Deus faz um mover tão grande, que aquilo que está estabelecido nesse estado vai de alguma forma chegar no interior de Pernambuco, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ei, presta atenção, quem sabe tem alguém nessa noite dizendo assim: eu não aguento mais, eu vou parar.
parar. Assim como um Deus um dia levou uma mulher do rio para dizer: homem, tu não para. Hoje Deus traz alguém lá de Pernambuco aqui para o Rio para dizer: você não vai parar. Porque Deus tem um projeto e uma palavra para a tua vida. Porque aquele que prometeu é... Oh, Ramanai, Assou, Recai. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Fica de pé, igreja. Você pode glorificar o Senhor. Você pode exaltar o Senhor. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que a palavra que você prega, a palavra de milagre, de transformação, essa palavra é para a tua vida também. Ei, você pode ser alguém que obedece. Eu era um homem que obedecia, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção, você pode até ser obediente, mas você pensa: Deus faz na vida do pastor Valdir, faz na vida de fulano de tal. Ei, queridão, Deus faz na tua vida porque você é filho de papai também. Ele tem o melhor da terra para a tua vida. Ei, Deus vai fazer algo tão grande que quando você olhar para trás não vai ver dúvida. Você vai dizer assim: só Deus. Eu estou aqui nessa noite, é só Deus. Eu profetizo na tua vida que não vai demorar muito. Você vai olhar e dizer: só Deus. Porque só Deus pega aquele que não é e levanta e coloca de pé. Você pode estar olhando hoje dizendo assim: ei, eu não tenho MBA, eu não sou formado em nada, a porta está fechada. Ei, o nosso Deus é aquele que cumpre promessas para aqueles que creem. Tem alguém crendo aqui? Tem alguém crendo? Porque teve pessoas que olharam para a promessa e não entraram. Eu não ia falar, mas agora eu vou. Ei, na no sore shire manai. Era sure kai amano ramasure manai. Quando eu olho para a história daqueles homens e vejo um homem chamado Moisés que não entrou na terra prometida, eu fico pensando: não entrou porque não creu, não entrou porque não creu, não entrou porque não creu. Você tem a promessa na tua mão, não deixa de crer, vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Deus tem essa palavra para a tua vida. Se você recebe com fé. Eu vim aqui para te dizer porque Ele mandou essa palavra e dizia: Ele não me surpreendeu, pastor Valdir. Vai lá e fala que eles não parem. Não para. Está cansado? Não para. Está cansado? Homem, não para. Pega essa palavra: não para. Eu não sei quem é você, eu nunca te vi, mas eu vou liberar essa palavra para a tua vida. Não para. Não para. Não para. Não para. Tu queria parar. Tu queria parar. Tu veio aqui, o teu coração está angustiado, mas você não vai parar, porque não és tu que dizes para ou continua, é o Senhor, e tu não para. Vamos orar? Posso orar, pastorzão? Posso chamar? Deixa Deus fazer. Hoje foi o dia que Deus escolheu para você. Há um dia. Eu queria que essa palavra confrontou o teu coração. Eu queria que você saísse do seu lugar. Eu queria que você viesse aqui: pastor, mas se eu ficar aqui no meu lugar, não é o espaço geográfico, é a decisão. Seja ousado. Deus não te deu o espírito de covardia, mas de intrepidez. Então você começa hoje decidindo por esses passos que você vai dar aqui. Começa uma decisão hoje. Começa a decidir hoje. Começa a dar os primeiros passos hoje. Começa andando hoje. Começa hoje. Hoje é o começo dos teus melhores dias da tua vida.
Sai do teu lugar, vem cá rápido, rápido, rápido. Oh, raia, soremanai. Senhor Espírito Santo, o Senhor conhece o coração da tua igreja. Há momentos, Senhor, que não há força em nós. Nós não temos mais força. Mas a tua palavra diz que o Senhor é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que coloca de pé o homem que não tem mais vigor, é aquele que renova. Hoje, Senhor, toca no coração, de forma, Senhor, que venha mudar, assim como foi Asaf. Por acaso mudou a destra do Pai? Não, Senhor, muda a visão. Senhor Espírito Santo, o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de intrepidez, ousadia. Eu declaro na vida do teu povo que a partir de agora, não é de amanhã, vem algo novo, algo novo, algo novo. E essa mudança não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora, começa de dentro para fora. Amanhã, quando você levantar, não mais o medo vai dominar você, não mais a tristeza vai dominar você, mas a certeza inabalável. Deus vai soprar no teu coração, na tua mente, e você vai dizer: eu não sei porquê, mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Oh, raia, soremanai. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, já dei ordem pra parar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar.
Deus marca encontros. Deus marcou encontro com algumas pessoas hoje aqui. Ele marca encontros. Assim como foi com a mulher samaritana que estava ali no poço. Ela não sabia, mas ele sabia. Senta-se ao meio-dia, junto daquele poço. Os discípulos vão comprar alimento. De repente vem uma mulher com um balde, tira a água do poço. A vinda daquela mulher não era algo natural no Oriente Médio. Ninguém pegava água a meio-dia. Mas havia uma história por trás que só ele conhecia. Assim como só você conhece a sua história. Mas Deus marcou o encontro, porque um dia você falou assim para Deus: Deus, eu preciso de uma nova vida. E se eu disser para você que essa nova vida não começa do lado de lá, mas do lado de cá. Jesus então vê aquela mulher se aproximando e diz assim: mulher, me dá um pouco de água. Ela olha para Jesus e vê que ele é judeu e ela é samaritana, e os dois não se davam. E ela diz assim para ele: Senhor, tu és judeu, sou samaritana, nós não nos damos. Por que vocês creem que a adoração é só em Jerusalém? E nossos pais creem que é no Monte Gerizim. Jesus disse: mulher, tu não está entendendo, porque da água que eu te der nunca mais tornará a ter sede para sempre. Isso interessa àquela mulher, porque aquela mulher havia um vazio dentro dela. Quem sabe você está aqui, há um vazio enorme dentro do teu coração, e de repente você veio parar aqui porque ele marcou o encontro. Você veio aqui porque alguém te convidou, mas ele marcou o encontro. Ele está dizendo para algumas pessoas: eu marquei o encontro, porque da água que eu te der nunca mais tornará a ter sede. Há um momento nessa palavra que ele diz assim: vai e chama o teu marido. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Ele dissesse: bem, porque 5 tivesse, e esse que tu tens agora não é teu marido. Ela olha e diz: vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Mas a Bíblia diz que a partir daquele dia a vida daquela mulher não foi mais a mesma, porque ela volta para a aldeia dando testemunho de um homem que mudou a vida dela. Ei, você está aqui e precisa de um recomeço. Você precisa recomeçar a tua vida, não sabe como. Eu quero te dizer: Jesus marcou o encontro com você, como marcou com aquela mulher, e hoje é o dia da volta. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E eu não sei ali aonde você está, mas eu quero te dizer que hoje quantas pessoas hoje precisam voltar para esse Deus? Você sabe que não houve momento melhor na tua vida quando você estava servindo, e por algum motivo você se desviou. Mas hoje, mediante a pregação da palavra, você está voltando. Você está voltando. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Você que estava perdido e foi encontrado. Você está morto, mas vai estar revivendo hoje. Põe a mão no teu coração. Sim! Põe a mão no teu coração agora. Ah, mas pastor, eu nunca entrei numa igreja evangélica. Hoje é teu dia. Quem sabe você diz assim: pastor, eu vivo só. Sou eu sozinho, pastor. Eu quero te dizer que se você toma essa decisão, aceitando a Jesus como teu único, suficiente Salvador, você pode ter entrado sozinho nessa igreja, mas eu quero te dar uma boa notícia: você vai sair acompanhado do Senhor Jesus. Eu quero que você ponha a mão no teu coração agora. Agora. Por que, pastor, a mão no coração? Porque simbolicamente essa mão no teu coração, o coração representa vida. E se esse coração para de bater, você para de viver. Você está dizendo: Senhor, eu estou entregando a Ti aquilo que é mais importante. Você sabe o que é que você está fazendo hoje aqui?
Hoje começa uma nova história para você. Pai, em nome de Jesus, receba os teus filhos, as tuas filhas, receba, Senhor. Meu Pai, perdoe, Senhor, seus pecados, perdoe, Senhor, sare suas feridas. E nessa noite, Senhor, nós nos alegramos, porque muitos nomes estão sendo escritos no livro da vida, e nós te louvamos, porque é a festa no céu, mas também a festa aqui na terra. E a igreja glorifica o Senhor. Se você estivesse vendo o que eu estou vendo, você estava glorificando a Deus, porque o Senhor está fazendo hoje aqui o maior de todos os milagres.